uma mensagem essa noite que tem como título Há um milagre em minha casa. Você que gosta de... Quantos querem um milagre na sua casa? Quantos precisam de um milagre na sua casa? Amém? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 1 ao 7. Aqui é o pensamento mais rápido do que as palavras. Todos encontraram? Aqui já no mídia. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestada a vasilha a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, paga suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? A propósito, eu estou vendo o João aqui, né, João? Eu orei por você semana passada. Durante a semana ele disse assim: pastor, gostei tanto da sua igreja que eu vou domingo lá de novo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Não joga. A teologia católica, né, irmão? Ele é católico, mas como ele é candidato, ele já veio aqui semana passada. Hoje ele poderia estar em outra igreja fazendo o trabalho dele. Mas ele gostou da nossa igreja e quis participar do culto de novo, né? E disse que vai trazer a esposa dele e vai ficar lindo, né? Amém? Você pode aplaudir mais uma vez, Senhor Jesus? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela visita, Marquinhos. Tá bom? Amados, aqui nós lemos a história de uma viúva totalmente endividada. Ela estava tão endividada que ela estava prestes a perder os seus 2 filhos para os credores, porque naquela época era assim: se você tivesse endividado e não pudesse pagar as suas dívidas, as pessoas poderiam tomar os seus filhos e vendê-los como escravos, para poder ser restituído daquela dívida. Então, imagina, pensa num negócio ruim. Quando a gente fala assim, dívida, tem gente que chega a tremer até as espinhas. Até a carne fica tremendo quando fala assim, dívida. Quando a porta então bate assim. Quando a pessoa está devendo, mas, e a porta bate, tem muitos crentes que dizem assim, diz que a mamãe não está. Manda dizer pro filhinho assim, diz que papai não está. Ou então tem uns que dizem assim, chega lá o menino e diz assim, quem é? Diz assim, eu quero falar com a tua mãe. Diz assim, ela mandou dizer que está dormindo. Ela mandou dizer que está dormindo. Dívida é um negócio ruim demais. Não é verdade? É difícil demais dever. Só que eu acho que esse é um assunto que não sei por que eu estou pregando, né? Porque eu acho que ninguém passou por algo parecido aqui. Eu acho que ninguém nunca passou por uma situação de estar devendo e ficar assim, com nervos à flor da pele quando alguém bate a sua porta. Tem gente que chega a ficar doente, amados. Tem gente que não
consegue de maneira nenhuma, fica tão ruim com essa situação, que não consegue encarar as pessoas às quais você está devendo. E eu nem sei porque eu estou pregando isso, porque nós vivemos num tempo sem crise, né? Ninguém está passando por crise. Talvez você não tenha nenhum parente que passou por crise. Mas olha para a pessoa que está do seu lado, se você está precisando de um milagre, aperta o cinto que o negócio vai começar aí. Mas essa mulher, nós lemos a história dela e vemos que, mesmo sabendo que com Deus não tem esse negócio de mágica, tem milagres, por isso o nome da mensagem, há um milagre em minha casa. Mas ela, como que, num passe de mágica, num momento muito curto, ela saiu de uma situação de miséria, de pobreza, de endividamento, para uma situação de fartura, em muito pouco tempo. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque a gente tem visto lá fora muitas pessoas passando dificuldades, muitas pessoas passando lutas, muitas pessoas não conseguindo pagar nem suas contas básicas, de água, luz, telefone, enfim, muitas pessoas sem ter o que colocar na mesa. Eu sei e quero crer que não seja esse teu caso. Eu acredito que talvez o teu problema seja um milagre maior, não seja as necessidades básicas. Mas, porém, não podemos também fechar os olhos para muitas pessoas que não estão tendo nem o que colocar na mesa. E eu quero falar sobre os segredos, ou eu prefiro falar os princípios que essa mulher usou para sair da miséria à fartura. Olha para a pessoa que está do seu lado, assim, você quer dar um chute nessa crise? Presta atenção nessa mensagem. Presta atenção nessa palavra. Quando essa mulher se sentiu endividada, a tal ponto de os credores estarem batendo na porta dela e ameaçando levar os seus 2 filhos para poder pagar a conta, para eles poderem receber, ela poder pagar a conta. Imagina a situação de uma mulher a ponto de perder os 2 filhos. Bebê no colo, né? Imagina. Meu Deus, não tem, é um desespero. Não é simplesmente uma crise qualquer. Você pode perder casa, você pode perder carro, você pode perder bens. Mas, quando fala assim, você vai perder teus filhos, a pessoa entra em desespero, não é? E é muito comum uma pessoa em desespero procurar ajuda em lugares errados. E o primeiro princípio que nós vemos aqui é que essa mulher, ao passar por essa situação, ela foi procurar ajuda no lugar certo. Olha para a pessoa que está do seu lado assim: sabia que é o lugar certo para você procurar ajuda? Amados, é muito fácil a gente ver situações, por exemplo, mulheres passando por lutas no seu casamento, por exemplo, e o marido, ela já não está suportando mais a convivência com o marido por causa da situação ali. Às vezes ou o marido bebe muito, ou enfim, seja lá qual for a situação, ou às vezes o marido atraiu, ou enfim, eu não sei qual foi a situação. Aí o que acontece? Essa mulher vai para o trabalho, chama uma colega de trabalho
cristã não é, que nem discernimento de espírito não tem, que nem a presença de Deus busca, e vai cobrar da sua vida particular para essa pessoa. Aí a primeira coisa que a pessoa diz assim, a colega do trabalho diz assim, mas você ainda está com esse traste? Eu não já te falei para você separar dessa coisa? Eu não já te falei que demorou? Larga, dá um chute. Muitos casamentos que estão acabando aí é porque as pessoas vão procurar ajuda no lugar errado. Crise financeira, em vez das pessoas correrem perto do Senhor, procurar ajuda no lugar certo, conversar com o seu líder, conversar com o seu discipulador, com o seu líder de célula, com o seu pastor, ele vai para Losango. É Losango? Losango? Como é que chama o nome lá para fazer? Losango? É assim não? Vai lá. A situação vai acabar? Vai piorar, você vai ficar mais endividado, você só trocou o credor. E a dívida vai aumentar. A dívida vai aumentar. Vai procurar uma agiota. Aí é capaz de perder o filho mesmo. Ou até a própria vida. Então, primeira coisa, se você estiver numa situação de crise, não procure pessoas que não estão no teu mesmo nível de fé. Procure alguém do teu nível de fé para cima. Isso é um princípio. Não procure pessoas que estão distantes da fé, porque essas pessoas não vão poder te ajudar, elas só vão te dar conselhos errados. Essa mulher procurou profetas. Essa mulher procurou Eliseu, o homem de Deus. O nosso maior problema não são as crises, são as fontes que nós procuramos ajuda no momento da crise. Quando você vê alguém começando a desandar no seu casamento de uma forma assim assustadora, mas esse casal não era assim, essa moça não era assim, essa senhora não era assim, de repente ela está começando a desandar, o casamento está começando a ser destruído. Você pode ter certeza que alguma crise ela teve em casa e foi conversar com pessoas que não deviam, e essa pessoa lhe deu um mau conselho. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, com quem você anda conversando? Fala mais uma vez para ela, diz assim, o teu futuro depende de quem você anda conversando. Existem pessoas que só vêm procurar ajuda em Deus no último caso. É muito comum a gente ouvir isso. Pastor, eu já procurei em todos os lugares. Eu já tomei banho disso, eu já tomei banho daquilo. Já fiz baforada, eu não sei das quantas. Já dei 3 pulinhos. Já procurou tudo. Depois, por último, quando a pessoa está miseravelmente desesperada, que ela procura Deus. Você quer um conselho? As crises, elas virão para todos nós, para que a gente, durante a crise, possa se fortalecer no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas ela também, ela sabia que ela tinha, como diz o pessoal lá fora, né, uma carta na manga. Ela sabia que ela tinha um crédito, porque o marido dela praticava um princípio. E ela chega com o profeta e diz assim, o meu marido,
o teu servo, o teu discípulo. E a palavra de Deus fala que aquela era a esposa de um dos discípulos do profeta. Ela era viúva de um dos discípulos do profeta Eliseu. Então essa viúva não era uma pessoa qualquer, não. O marido dela era discípulo do profeta. O que quer dizer isso aí, amado? O que é que nós falamos acerca do discipulado? O que é um discipulado? O discipulado é uma transferência de vida, princípios e valores por intermédio de um relacionamento paterno espiritual. E sendo o discipulado um relacionamento paterno espiritual, aquele homem que morreu, ele tinha um pai. E quem tem pai tem herança. E quem tem herança tem esperança. Então, se você quer se preparar para a próxima crise, procure um discipulador, homem, mulher de Deus, encosta nele. Se submete a ele, porque a herança de Deus está sobre a vida dele, vai escorrer sobre a tua vida. Obedeça ao princípio da paternidade espiritual. Essa mulher entendeu sobre o princípio da paternidade espiritual. Ela disse assim: meu marido tinha um discipulador. Se ela tinha um discipulador, e tinha um pai. Ele tinha um pai que tinha uma herança. Tinha herança, eu tenho esperança. E ela foi na fonte. Essa barbona ali. Isso aí mesmo, pode deixar. Isso. Imagina se essa viúva, se ela fosse conversar com o profeta e ele dissesse assim: ei, mas você não é viúva daquele homem que rejeitou que eu discipulasse, que me recusou como seu discipulador, que não aceitava esse negócio de discipulado, que era uma pessoa independente que queria andar sozinho, que acha que ele sabe mais do que todo mundo. Posso fazer nada para você? Mas não. Às vezes nós só queremos ser abençoados, mas nós rejeitamos qualquer pessoa que o Senhor coloca sobre a nossa vida para nos abençoar. Nós precisamos entender sobre a hierarquia espiritual. Nós precisamos entender sobre paternidade espiritual. Discipulado não é somente um discipulado, só é um bate-papo, só uma conversa. Não. Discipulado é transferência de princípios e valores, transferência de vida. É um relacionamento paterno espiritual que vai te deixar herança para a vida toda. Mas ela também, ela tinha algo a mais, porque o seu marido, ele era um homem temente ao Senhor. Diga, homem temente ao Senhor. O teu servo, meu marido, o teu servo, temia ao Senhor. Olha, você pode não ter nada para deixar para os teus filhos, mas se você for um homem ou uma mulher temente ao Senhor, você vai deixar um legado para eles. A palavra de Deus diz que ele era um homem temente ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da... Você pode não ter nada, mas se você tiver sabedoria, você tem tudo. O princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu lembro agora do pastor americano chamado Mike Murdock. Ele diz assim: você não tem problema, você tem falta de sabedoria.
Porque se você tiver um problema, mas você tiver sabedoria, você sai dele em 2 toques. Ele tem, eu não lembro agora o nome da cidade, mas ele tem um lugar chamado o Centro da Sabedoria lá nos Estados Unidos. Esse pastor, um homem muito sábio e consequentemente muito rico. Muito sábio e muito rico. Os helicópteros das emissoras vivem sobrevoando a propriedade dele para filmar os seus carros, os seus jatinhos, a sua mansão. Mas como que não é rico? Uma certa vez o homem ligou para ele, um grande empresário americano ligou para ele: estou passando dificuldades na minha fábrica, na minha indústria. Ele disse assim, pegou o jatinho dele, chegou lá, disse assim: o que está acontecendo? Ele contou para ele. Aí ele disse assim: mas é só isso? Ele disse: é. Ele disse assim: então faz isso. Mas ele disse: só isso? Ele disse: só. Tchau, até mais. Pegou o jatinho dele e voltou para casa. O homem fez aquilo, a indústria dele mudou. Mas mudou e, sabe, ficou uma bênção. Aí chega a cegonha com os carros importados lá. Foi isso, rapaz. Ele disse assim: não, você não quis me cobrar pela consultoria, você disse que nem esquentou a cadeira, então estou te mandando os carros importados de presente para você. Você sabe por que muitas pessoas estão passando problemas no casamento, nas finanças, em tantas outras áreas? Por agir com falta de sabedoria. Brinca com o teu irmão, assim: ô cabeção, você é tão inteligente, você é tão sábio, fala com o teu irmão. E de onde vem a sabedoria? Esse pastor, uma das fontes de renda maior que ele tem é, como é que chama? Royalty, de músicas de sua composição. Ele compõe muitas músicas, porque a primeira coisa que ele faz no dia de levantar, ele vai com o piano dele, ele vai adorar o Espírito Santo. E naquele momento o Espírito Santo dá muitas canções para ele. E ele faz palestra, ele dá consultoria para empresas, enfim. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, se você não teme ao Senhor, a tua família vai padecer. Não só você vai padecer, mas a tua posteridade vai padecer. Porque as coisas que a gente faz não pensando na santidade do nosso Deus, não pensando na pessoa do nosso Senhor, não respeitando hierarquia, não respeitando pessoas que estão sobre nós, que o Senhor colocou para nos abençoar, para nos direcionar. Nós achamos que as pessoas estão querendo nos manipular, quando o Senhor colocou pessoas na nossa vida para poder nos dar direção. Presta atenção, cabeção. É muito fácil obedecer ao Senhor. Eu obedeço a Deus e não a homens. Por que tu acha que Jesus veio como homem? Ninguém obedece a Deus se não obedecer a homens. A hierarquia existe no céu, no inferno e na terra. Em todos os lugares existe hierarquia. As empresas existe hierarquia. Os lares existe hierarquia. E quando todo mundo quer mandar com todo mundo, aí o negócio começa a bagunçar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ainda bem que você obedece a hierarquia. Mas tem um princípio também que é fundamental, que foi fundamental para essa mulher aqui, para que ela saísse da crise. Ele perguntou: o que você tem na sua casa? Ela disse: nada, só uma botija de azeite.
O milagre estava na casa dela e ela não sabia. Diga assim: há um milagre em minha casa. Não despreze, não menospreze, não ignore aquilo que Deus colocou na tua vida, na tua mão. Não diga que você não tem nada quando Deus já te deu o suficiente para que Ele possa multiplicar e você viver por resto da vida daquilo. O que você tem na tua casa? Não tem nada, tem uma mulher e filhos. Tem tanta gente querendo casar e não consegue. Tem tanto pai, tem tanto marido e mulher que quer ter um filho e não consegue. Você tem uma esposa, você tem sabedoria em casa. Amém? Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, edifica, constrói a sua casa. É certo que o homem, ele patrocina, ele financia, ele mantém, mas quem constrói é a mulher. Ah, pastor, minha casa está assim. Então vem cá que eu vou te ensinar sabedoria. Porque a mulher sabe que ela edifica o seu lar. Amém? Então, ele disse assim no versículo 2: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Essa mulher achava que ela não tinha nada, mas ela tinha o suficiente para Deus operar um milagre na sua casa. Ela tinha a semente da multiplicação. Diga: semente da multiplicação. Certa feita o Senhor estava ensinando o povo. Ele olhou assim, tinha uma grande multidão. Ele disse para Felipe: Felipe, aonde nós poderemos comprar pão para essas pessoas? Para tanta gente. Aonde nós poderemos comprar pão? Ele falou isso sabendo o que ele ia fazer, já só para colocar a prova, Felipe. Se aonde nós poderíamos comprar pão para tanta gente, Felipe? Aí está falando com o Felipe, ele disse assim: olha, nem que nós tivéssemos 200 denários. E foi o que eu levou, coisa errada. É que às vezes eu troco os nomes aqui, né? Isso é normal. A memória que eu tenho. Ah, sim. Ele disse assim: eu vou colocar né? Aí, será que a panificadora mista aqui perto para a gente comprar pão para tanta gente? Aí ele disse assim: olha, nem que nós tivéssemos 200 denários, nós não conseguiríamos comprar pão para tantas pessoas. Aí André disse assim: Senhor, tem um rapaz aqui. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. A palavra de Deus diz que eram quantos mil homens? 5 mil homens. E aqui não conta as mulheres e as crianças. 5 mil homens. Você diz: olha, tem 5 pães, um rapaz. Tem 5 pães, 2 peixinhos. Sabe o que aconteceu? Aquele rapaz, ele não comeu a semente. Ele tinha a semente da multiplicação. Sabe quando você está em crise, que você não tem nada, é porque você comeu até a semente. Eu gostei muito do testemunho que você deu, Júlia. Eu gostei muito do testemunho que você deu. O Júlia deu um testemunho aqui. Quem lembra do testemunho que o Júlia deu? Ele disse que quando ele era criança, a mãe dele, posso contar, Júlia? A mãe dele deu uma muda de gengibre para cada um dos irmãos. Gengibre, né? Uma muda de gengibre para cada um dos irmãos. Aí disse assim: vocês vão plantar. E ela não era cristã, mas já tinha os princípios.
porque o princípio vale muito. Então, vocês vão plantar essas mudas. Porém, quando nascer, vocês vão pegar a semente para o próximo plantio. E o resto, vocês podem vender tudo para o dinheiro. E assim eles fizeram, plantaram gengibre, o gengibre cresceu, eles colheram e foram vender. Os irmãos deles separaram a semente, as mudas para a próxima colheita, para o próximo plantio, e ele vendeu tudo. Aí no próximo safra, os irmãos foram plantar e disse: mãe, eu quero mais muda. Ela disse: não, porque você comeu a semente. Ele ficou com essa cara de tacho. Ele cresceu com essa cara. É meu cunhado, né? Por isso que tem essa liberdade de falar. Né? Cunhado a gente não escolhe, né? Então, se tinha 5 pães e 2 peixinhos, é porque alguém não comeu a semente. Tem muita gente passando crise, passando dificuldade, estando indignado, porque até a semente você comeu. Irmão, você dizimou, você devolveu o dízimo. Está na palavra de Deus o dízimo. Pois é, pastor, mas não sobrou. Quem diz que dízimo é sobra? Dízimo é primícia. É uma das primeiras coisas que você tem que separar o dízimo. Por isso que muitas pessoas passam luta, passam dificuldade. Porque come a semente que tem que ser semeada. Mas ela tinha outro. Ela obedeceu um princípio que também ajudou muito ela. Cadê a plaquinha? Acho que eu não olhei mais para ali. Estou fazendo igual o pastor Michael. Estou fechando o olho, né? Tenho tempo ainda, né, filho? Só? Glória a Deus. Então estamos terminando aqui. Ela obedeceu um princípio muito lindo. Ele disse assim para ela. Ele disse assim: olha, já que você tem esse azeite em casa, você vai na tua vizinhança. Os músicos podem subir já para ficar aqui, para a igreja pensar que eu estou acabando. Ele disse assim: já que você tem uma botija, uma vasilha com azeite, você vai na tua vizinhança e pega muitas vasilhas. Pega vasilhas emprestadas, mas pega muita, pega bastante. Ele disse: vai, mas não pega pouco, não, pega muitas vasilhas emprestadas. Agora vamos imaginar uma cena. Ela chega, vai para a vizinhança dela e bate na porta da primeira vizinha. Vizinha, se ela tem uma botija para me emprestar, você tem uma vasilha, você tem uma jarra. Ela disse: jarra, botija, vasilha? Para você, que falou mal de mim semana passada, para a vizinha do lado ali. Para você que sai da tua casa e não olha na minha cara. Para você que não me dá nem bom dia. Para você que olha para mim com cara de quem chupou limão. Não tem uns crentes assim? Ele acha que ele é crente e ele tem o rei da barriga. Olha para o teu irmão assim: crente não tem o rei da barriga, tem Jesus Cristo no coração. Aleluia! Você não está vestido que nem ele, né? Que nem ela, tá? Acho que eu já contei aqui uma vez que meu irmão ele trabalhava vendendo embalagem plástica de bicicleta, numa cargueira. Aí ele estava, imagina, ele nem parar de cargueira, tinha que estar de bermuda mesmo. Mas ele era de uma igreja que o pessoal não gostava muito que usasse bermuda. Aí passou por uma irmã. Aí ele disse assim: pastor, irmão. Ela olhou assim para ele: irmã, você é crente? Ele disse assim: sou, irmão. Você não quiser, nem parece. Ela disse assim: mas você é crente, irmão. Você não tem cara de crente. Ela disse:
você se põe o tamanho da tua língua, irmão. Tem muito crente língua-luda aí, que em vez de usar a boca, a língua para falar do amor de Deus, está usando para criticar as pessoas, para fazer, sabe, caso das pessoas, para fazer acepção de pessoas. Cuidado, irmão, está aqui nessa igreja, não seja assim, não, senão eu te pego. Ela pegou muitas vasilhas, sabe por que ela pegou muitas vasilhas, amados? Porque ela era uma pessoa que tinha bons relacionamentos com seus discípulos. Uma pessoa que tem bons relacionamentos, as portas são abertas para você. Ninguém gosta de pessoas com cara de homem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, faz uma cara de Jesus para mim. É assim, é desse jeito. Jesus é alegre. Toda vez que eu falo para essa igreja, faz uma cara de Jesus, as pessoas já estão rindo. Por quê? Porque Jesus é alegre, é feliz. E por que você, se Jesus é alegre, Jesus é feliz, você é alegre? Porque Jesus passou longe daí, amado. Se você tem uma cara de qualquer coisa, tu acha que as pessoas vão te ajudar com alguma coisa? Tu acha que as pessoas vão ajudar pessoas que nem cumprimentam ninguém? Pastor tirou isso assim: amizades abrem portas, amigos são portas que te levarão a lugares onde você não imagina ir. Ela era uma pessoa bem relacionada. Pastor, sabe que a minha célula não vai? Eu tentei, a minha célula não vai. Sabe por que não vai? Porque você não tem bons relacionamentos. Se você tem bons relacionamentos, a sua célula vai frutificar, a sua célula vai crescer, a sua célula vai prosperar. Você será um homem e uma mulher de Deus. Por quê? Porque você tem bom relacionamento, tanto com os homens como com Deus. Aleluia! A palavra de Deus diz: não se estribem em vosso próprio entendimento, para que você possa receber o favor de Deus e dos homens. Nós precisamos do favor tanto de Deus como dos homens. Eu só preciso de Deus. Então vai padecer, vai morrer, vai ficar seco, vai entrar na crise, vai viver numa miséria, porque não respeita homens e mulheres que Deus tem colocado para nos ajudar. Quem não respeita homens e mulheres não respeita Deus. Amém, amado? Diga para a pessoa que está ao seu lado, não se preocupa que essa pregação não é para você. Não. E para terminar, ela obedeceu. Aquele homem. Ela obedeceu a direção do homem de Deus. Você pode ter tudo. Você pode ter bens, você pode ser culto, você pode... Mas a tua vida em alguma área pode ser destruída se você não ouvir a direção de um homem ou uma mulher de Deus. A tua vida pode ir por ladeira abaixo se você não ouvir a voz de Deus, que normalmente é falada pela boca de um homem e de uma mulher de Deus. Então esteja atento a que um homem ou uma mulher de Deus fala. Ouça, examine se corresponde com as Escrituras e obedeça. Fique de pé.
palavra de Deus fala também de um outro profeta que veio antes desse, o Elias. Em 1 Reis 17, fala que aquela terra estava passando por uma crise e nem água tinha mais, porque Elias teve que sair do riacho de Querite, aonde Deus tinha ordenado que pássaros, corvo, lhes alimentasse com pão e água, com pão e carne, já que o riacho estava ali, com pão e carne. E até o riacho secou e ele teve que sair. Deus disse assim: vai para Sarepta, que eu vou mandar uma viúva te alimentar. Eu vou pedir para uma viúva te alimentar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: a tua ajuda vai vir de onde você menos espera. Não era uma viúva rica, igual aqueles playboyzinhos aí do mundo procura para se colar nela, para levar proveito, não. Era uma viúva com cara de viúva e condição financeira de viúva. Ele disse: eu vou mandar uma viúva. Elias vai entrando em Sarepta e viu aquela mulher catando uns cavaquinhos e disse assim: ei, você me arruma um copo d'água? Ela virou para buscar água. Ele disse assim: peraí, me dá também um pedaço de pão. Ela disse assim: vive o Senhor teu Deus, eu não tenho pão. Eu só tenho um pouquinho de azeite e tenho um pouquinho de farinha. Eu estou catando 2 cavacos para eu poder fazer um bolo para eu e meu filho comer e depois morrermos, porque nós não temos mais nada. Ele disse: faça o que você está falando, faça o que você quer fazer, mas faça primeiro para mim. Ele disse: faça primeiro para mim. Imagina, Stephanie, você com teu filho, chega um homem de Deus, você está ali na miséria e ele diz assim: não, você não faz primeiro para você, não, você faz primeiro para mim. Uma mãe vai fazer a última refeição para ela e para o filho comer e depois morrer. Você que é mãe, você vai dizer: capaz que eu vou dar a comida do meu filho, tirar da boca do meu filho e dar para esse profeta, para esse homem de Deus. Ele disse assim: não tema, porque a farinha nem o azeite jamais se acabará. Vai, faça primeiro para mim. Ela obedeceu. Ela foi, pegou aquele povo que ela tinha, fez primeiro para ele, trouxe, serviu o homem de Deus. E a palavra de Deus diz que a farinha daquela botija, aquele azeite daquela vasilha nunca mais se acabou, até que Deus mandou chuva sobre a face da terra. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Lembra-me quando a gente dividia o pouco que a gente tinha? Ah, tem só 1 quilo de arroz, então pega bem para ti, bem para mim. Faltou alguma vez passando fome? Alguma vez faltou comida para nós? Já tinha mais uma terceira pessoa que a gente dividia também, lembra? Eu fazia cesta para abençoar outras pessoas. Um pouco que a gente tinha, a gente passando crise. A gente dividiu o que a gente tinha. Sabe o que acontece? Você quer ver a tua despensa abarrotada, mas Deus tem enviado pessoas que estão precisando de 1 quilo de alimento que você não tem abençoado. Às vezes Deus manda um homem, uma mulher de Deus, e às vezes a gente deixa de abençoar. Nós temos ensinado, inclusive, as pessoas que têm que ter cesta básica aqui nessa igreja, que têm recebido, amado. Os líderes de célula são muito sábios. Eles têm falado: não coma essa cesta toda. Pegue 1 quilo e traga para o quilo do amor. Semeie algo na vida de outra pessoa. Eu quero chamar você que precisa de um milagre na tua vida. Eu quero chamar você que precisa que Deus ele te leve para um outro nível. Independente, pastor, não é na vida financeira, minha situação é outra, é no casamento, minha situação é com os meus filhos. Eu quero dizer que o milagre já chegou na tua casa em nome de Jesus de Nazaré.